No coração de uma floresta antiga, onde o vento sussurra segredos esquecidos e as árvores se inclinam como guardiãs silenciosas, o dia desperta lentamente. O orvalho ainda repousa sobre a relva macia, refletindo a luz suave do amanhecer em pequenos brilhos que dançam como partículas de ouro. O ar é fresco, carregado de um perfume terroso, misto de musgo, folhas caídas e a madeira úmida dos troncos que cercam o caminho estreito. Por onde um homem caminha em silêncio. Cada passo é medido, os pés descalços tocando o solo com delicadeza, sentindo a textura fria e ligeiramente úmida da terra que parece conter histórias antigas. O sol, ainda tímido, se ergue no horizonte, tingindo de âmbar o céu e espalhando feixes de luz que filtram por entre os galhos, iluminando partículas de pó suspensas no ar como se fossem pequenas centelhas dançantes. Ele observa com atenção não apenas os sons da floresta, o farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro solitário, ou o estalar ocasional de um galho sob o peso de algum animal, mas também os detalhes sutis que passam despercebidos. O cheiro delicado de flores silvestres que começam a despertar, a brisa leve que acaricia a pele e faz os cabelos se moverem com suavidade, cada sensação é absorvida com cuidado, como se estivesse aprendendo a falar a língua silenciosa da natureza. Há uma curiosidade serena no seu olhar, uma atenção que não pressiona o tempo, apenas observa, registra e sente. Antes de começarmos esta viagem pelo tempo e pela história do primeiro fogo da humanidade, que tal se inscrever no canal? Assim você não perde nenhuma das nossas histórias para dormir, cheias de mistério, curiosidade e tranquilidade para sua noite. Aperte o botão de se inscrever e venha viver cada descoberta conosco, calmamente, sem pressa. Ao longe, uma rocha negra, marcada pelo tempo, brilha levemente sob a luz do sol nascente. Ele se aproxima, sentindo o calor que lentamente começa a penetrar a pele fria da manhã. Na superfície da pedra, pequenas fagulhas surgem quando pedrinhas se esfregam umas nas outras por acaso do vento ou do movimento de algum animal. Um instante de fascínio o prende. A luz, o calor, a sensação tênue de poder que algo tão simples pode despertar. Ele toca a pedra com a ponta dos dedos, sentindo a textura áspera, fria e ao mesmo tempo promissora. Um pensamento tranquilo invade sua mente. E se o calor pudesse ser controlado? Se o toque da chama se tornasse algo meu, algo que me acompanhasse? O vento sopra de maneira quase compassada, levando consigo o aroma seco das folhas queimadas do outono passado, misturando-se ao perfume suave da terra e da madeira fresca. Ele respira fundo e sente o ar frio entrar e aquecer lentamente o peito, como se cada inspiração fosse um convite para a calma e para a atenção plena. Ele se senta próximo à rocha, cruzando as pernas e observa as pequenas fagulhas novamente. A mente se entrega à contemplação. Não há pressa, não há preocupação, apenas o desejo silencioso de entender, de sentir, de descobrir. Com cuidado, ele coleta galhos secos caídos sob as árvores, escolhendo os mais frágeis, aqueles que se quebram facilmente entre os dedos. A textura é frágil, como se o tempo os tivesse tornado maleáveis, prontos para serem despertados pelo calor. Cada galho é posicionado com delicadeza sobre a rocha,
criando uma pequena pilha que parece carregar promessas invisíveis. Ele pausa e observa o alinhamento, o espaço entre cada graveto, a assimetria quase imperceptível, como se estivesse participando de um ritual antigo, onde cada gesto é lento, pensado, reverente. O ambiente em volta mantém sua calma hipnótica. O som da água de um riacho próximo se mistura ao farfalhar das folhas, criando uma melodia suave e contínua, quase hipnótica. A luz do sol se intensifica, espalhando tons dourados sobre o cenário, acariciando o corpo do homem com calor suave. Ele inspira lentamente, deixando a mente se concentrar em cada detalhe. O cheiro da madeira, a textura dos galhos, a brisa que move suavemente os cabelos. O silêncio é profundo, mas cheio de vida, e ele percebe que está em sintonia com tudo ao seu redor. Finalmente, ele segura duas pedras, pensando no pequeno choque que a fricção poderia gerar. A ansiedade não existe. Há apenas curiosidade e paciência. Cada movimento é meticuloso, cada gesto medido, quase ritualístico. Ele sente a conexão com algo maior, uma dança silenciosa entre homem, pedra, galho e vento. E então, quase sem perceber, uma pequena faísca surge, dançando no ar antes de tocar o galho mais seco. O calor se propaga lentamente, o cheiro da madeira aquecida invade o ar, e ele observa fascinado a luz vacilante da primeira chama, tão frágil e ao mesmo tempo tão poderosa. A manhã se desenrola com a delicadeza de um suspiro longo. A luz que atravessa as copas das árvores espalha pequenos mosaicos de ouro sobre o chão da floresta, iluminando o caminho com suavidade. O ar permanece fresco, carregado do perfume terroso das folhas molhadas e do sutil aroma da madeira aquecida pela chama que, ainda pequena, dança sobre os galhos cuidadosamente alinhados. O homem permanece sentado diante da fogueira que começou a nascer, observando cada movimento da luz, cada centelha que pula, cada sombra que se alonga e se dissolve entre as árvores. Não há pressa, há apenas atenção e fascínio. Ele respira fundo, sentindo o calor crescente invadir a ponta dos dedos e subir pelos braços, uma sensação que mistura curiosidade, respeito e um sentimento quase íntimo de conexão com o que está diante de si. Cada faísca que toca a madeira seca é estudada, percebida. Ele toca levemente os galhos mais próximos da chama com a ponta de um graveto, testando a reação, vendo como a madeira se aquece, como o aroma muda, como a luz brinca entre os espaços entre os galhos. O cheiro de resina e madeira aquecida se mistura à brisa da manhã, criando uma fragrância calmante, quase meditativa, que parece envolver todo o corpo e acalmar os pensamentos. Ao redor, a floresta permanece paciente, atenta. O vento sopra lentamente, fazendo os galhos se curvarem sem pressa. Pássaros despertam, cantando notas suaves e espaçadas, quase como se acompanhassem o ritmo do homem e da chama. Pequenos animais surgem à distância, observando cautelosamente, percebendo o calor e a luz que agora quebram o manto de sombra da madrugada. Tudo é contemplação. A madeira que queima, o calor que sobe, o aroma que se espalha, a dança das chamas que parece ter vida própria. Com cuidado, ele recolhe mais galhos, observando suas diferenças. Uns secos demais, que estalam com facilidade, outros mais verdes, que exalam fumaça densa e perfumada. Cada escolha é um estudo silencioso, quase científico, mas conduzido pelo fascínio e pelo ritmo contemplativo da manhã.
Ele posiciona os galhos na pequena fogueira, testando ângulos, espaçamentos, tentando entender o fluxo da chama, a resistência da madeira, o calor que se propaga. Não há pressa. Há apenas atenção plena, um ritual de descoberta que acontece em sincronia com o ambiente. O calor da chama começa a se propagar além da pedra onde ela nasceu. Ele sente o ar próximo mudar, tornando-se mais acolhedor, como se a floresta reconhecesse a presença do fogo. O aroma que se eleva é doce e profundo, carregado de histórias que parecem antigas, histórias invisíveis que a madeira e a terra sussurram em silêncio. Ele respira lentamente, cada inspiração conectando-o à dança hipnótica das chamas, cada expiração liberando uma calma que se espalha pelo corpo e pela mente. Testando diferentes técnicas, ele observa como o fogo reage ao sopro, como se estivesse vivo, sensível e atento. Um sopro suave faz a chama tremer, subir mais alto e se alongar, espalhando calor sobre os galhos próximos. Ele percebe que cada movimento precisa ser delicado e respeitoso. A experiência não é apenas sobre gerar calor, é sobre compreender a essência daquilo que agora habita a floresta e o próprio coração. A luz da manhã cresce lentamente, dourando mais intensamente o entorno, mas sem apagar a magia da chama. O contraste entre a luz do sol e o fogo cria uma sensação quase hipnótica, onde sombras e brilhos se misturam, ondulam e desaparecem, convidando a mente a relaxar e a se perder na beleza do instante. O homem observa o reflexo da chama nos olhos, sentindo uma familiaridade silenciosa, como se a própria natureza estivesse sorrindo para ele. Ao longo da manhã, pequenos experimentos se sucedem. Ele toca, sopra, aproxima e afasta galhos, observa a fumaça se elevar em espirais delicadas, sente o cheiro mudar, nota como a madeira reage de maneiras diferentes. Cada detalhe é absorvido, registrado, apreciado. Não há pressa, não há obrigação, apenas curiosidade silenciosa, paciência infinita e contemplação absoluta. A descoberta do fogo, mesmo nos seus primeiros instantes, é uma dança entre atenção, respeito e maravilhamento. O calor da manhã se intensifica suavemente, enquanto a chama se mantém viva, tranquila, quase consciente do homem que a observa. Ele se inclina, tocando levemente os galhos ainda incandescentes, sentindo a diferença entre o calor que aquece e o calor que queima. Cada sensação percorre a pele, provoca arrepios leves, desperta a atenção sem criar tensão. É uma dança silenciosa entre curiosidade e cautela, entre fascínio e respeito. O mundo ao redor parece silenciar. Apenas o crepitar do fogo e o sussurro do vento completam a melodia da manhã. Ele percebe que, ao juntar pequenos gravetos secos, o fogo responde de maneira diferente. Uma faísca se transforma em chama mais firme, se espalha lentamente entre as madeiras. Ao experimentar a posição dos galhos, ele observa como a chama muda de direção, cria pequenas sombras dançantes e libera aromas distintos. Um cheiro mais adocicado quando queima resina, um perfume mais terroso ao tocar folhas secas. Cada observação é absorvida, internalizada, como se o corpo e a mente estivessem aprendendo juntos, conectados ao ritmo da natureza. O homem começa a explorar pequenas utilidades. Primeiro aquece uma pedra próxima e observa como o calor se propaga, sentindo a mudança na temperatura do ar. Depois experimenta cozinhar pequenas raízes que havia recolhido. A transformação do alimento pelo fogo é lenta, quase ritualística. E o aroma que sobe,
mistura-se ao perfume da floresta e da madeira queimada, criando um espaço sensorial que convida à atenção plena e à contemplação. Ele prova uma pequena porção, saboreando com calma, percebendo textura, sabor e calor. Cada detalhe é registrado silenciosamente, como uma primeira lição aprendida. Ao redor, a floresta permanece paciente, quase curiosa. O vento continua a se mover suavemente, passando entre as árvores, acariciando folhas e galhos. Pássaros observam de alturas discretas. Pequenas criaturas surgem entre arbustos, mas todas mantêm distância respeitosa. O homem se sente parte de um ciclo maior, onde cada ação reverbera com a natureza ao redor. O fogo não é apenas ferramenta, é presença viva, um ponto de conexão entre o homem e o mundo que o cerca. Ele experimenta novas técnicas, cobre partes da chama com pedras para redirecionar calor, empilha gravetos de maneiras diferentes para prolongar a chama. Observa como o vento influencia a intensidade e a direção do fogo. Cada tentativa é lenta, deliberada, sem pressa. Ele sente um prazer silencioso em compreender o comportamento do fogo. Uma satisfação quase meditativa, que acalma a mente e relaxa o corpo. Enquanto isso, a luz da manhã evolui, lançando sombras longas e suaves sobre o chão da floresta. O contraste entre o calor do fogo e a brisa fresca que percorre a folhagem cria uma sensação de equilíbrio, conforto e segurança. Ele percebe que a chama agora pode não apenas aquecer ou cozinhar, mas iluminar pequenos caminhos, afastar animais e proteger áreas ao redor. Cada descoberta é recebida com silêncio e atenção, nunca com pressa ou ansiedade. As primeiras interações sociais surgem quando outros membros do grupo se aproximam cautelosamente, observando o fogo com os mesmos olhos curiosos, mas confiantes agora, que a presença controlada da chama foi estabelecida. Eles ajudam a recolher gravetos, a ajustar galhos, a manter a fogueira viva. Pequenos gestos são coordenados, sem palavras, apenas observação e imitação. O calor do fogo aquece mãos e corações, cria um espaço de união silenciosa, uma coreografia natural de colaboração e respeito mútuo. A experiência se estende ao longo da manhã. Ele percebe que pode usar pedras aquecidas para ajudar na preparação de alimentos, que a fumaça cria barreiras contra insetos, que a luz da chama revela detalhes que o sol ainda não alcançou. Cada descoberta é recebida com silêncio e atenção, nunca com pressa ou ansiedade. E assim, o homem e o fogo estabelecem uma dança silenciosa. Ele aprende, observa e interage, enquanto o fogo responde, aquece, ilumina e transforma. A floresta ao redor acompanha, sem pressa, cada gesto, cada descoberta, cada aroma que se mistura ao ar fresco da manhã. O mundo parece suspenso, enquanto a chama continua sua dança lenta e hipnótica. E o homem se deixa levar por cada detalhe, cada sensação, cada aprendizado silencioso. O dia segue seu curso suave e a luz do sol filtra-se pelas copas das árvores em feixes delicados, aquecendo lentamente o chão da floresta. Ao redor da fogueira, o homem observa o mundo com olhos atentos e serenos, percebendo que a chama pode ser mais do que calor. Ela é luz, é proteção,
É invenção em estado bruto. Pequenos gestos repetidos tornam-se experimentos, e cada ação, por mais simples que pareça, é um passo em direção à compreensão e à criação. Ele recolhe pedras lisas e pesadas, colocando-as estrategicamente ao redor do fogo. Observa como elas absorvem calor e depois liberam-no lentamente, criando um microclima agradável ao redor. Cada toque é sentida pela pele. O calor suave aquece as mãos, percorre os braços e provoca uma sensação de conforto profundo, quase meditativo. O aroma da madeira queimando mistura-se com o perfume terroso das pedras aquecidas, criando um espaço olfativo que convida à atenção plena e ao relaxamento. Logo, ele percebe que galhos finos e flexíveis podem ser transformados em ferramentas. Alguns são usados para mexer a madeira, outros para segurar pequenos alimentos sobre a chama. Cada objeto é estudado com paciência, testado em gestos lentos, como se a própria respiração ditasse o ritmo. Ele sente a textura da madeira, o peso do galho na mão, a resistência ao dobrar, o som sutil de estalos quando um pedaço seco cede. Cada detalhe é absorvido com calma, criando imagens mentais vívidas e reconfortantes. À medida que a tarde avança, a ideia de luz se torna mais clara. Com gravetos secos e resina, ele consegue prolongar a chama em pequenos pontos, criando lanternas improvisadas. A luz tremeluzente toca folhas e pedras, projeta sombras longas e suaves e transforma o ambiente em um espaço íntimo, acolhedor e seguro. Cada movimento é delicado, ritmado, como se fosse parte de uma coreografia silenciosa. Colocar graveto, soprar levemente, ajustar posição, observar a reação. O som do fogo, constante e ritmado, torna-se música para os ouvidos, enquanto a luz cria padrões que hipnotizam os olhos, induzindo uma calma profunda. As primeiras tentativas de cozinhar de maneira mais organizada também surgem. O homem empilha raízes, frutas e pequenas carnes sobre pedras aquecidas, ajustando a distância do fogo com precisão lenta e consciente. Ele observa a mudança de cores e texturas, o aroma que se eleva e se mistura à brisa da floresta, e sente um prazer silencioso na transformação da matéria pelo calor controlado. A mente se concentra, mas não há tensão, apenas atenção tranquila e curiosidade contemplativa. Enquanto isso, o mundo natural ao redor continua seu ciclo hipnótico. O vento sopra devagar, movendo folhas e criando sussurros suaves. Pequenos animais observam de longe, curiosos, mas respeitosos. Pássaros retornam aos galhos após a primeira movimentação do dia, cantando notas dispersas que se misturam ao crepitar do fogo. Cada som, cada sombra, cada aroma contribui para a imersão sensorial do momento, fortalecendo a conexão entre homem e ambiente. O homem percebe que a chama também pode contar histórias, que a luz permite observar o mundo de maneiras novas. Ele esculpe pequenas figuras em argila úmida,
Coloca-as perto da fogueira e observa as sombras projetadas nas pedras e troncos. Cada forma, cada contorno é uma brincadeira de luz e movimento, e ele se sente dono de uma magia silenciosa, capaz de transformar simples materiais em narrativas visuais. A cada gesto, a respiração se harmoniza com o ritmo da chama. Cada pausa é prolongada, cada detalhe observado com cuidado e reverência. A tarde lentamente se transforma em crepúsculo. A luz do sol suaviza-se, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas. O fogo, já bem estabelecido, torna-se a principal fonte de luz e calor. Ele observa a dança das chamas refletindo em olhos atentos, mãos trabalhando e sombras se alongando pelo chão. O ambiente inteiro respira em uníssono, cada movimento humano e natural em perfeita sincronia. E assim, o homem compreende que o fogo não é apenas calor, é invenção, luz, proteção, companhia. Cada descoberta, cada gesto, cada aroma e sombra criam uma sensação profunda de segurança e fascínio, uma tranquilidade que envolve o corpo e a mente, preparando-os para o descanso que a noite logo trará. O mundo parece suspenso, hipnotizado pelo ritmo lento e contínuo da chama, enquanto a floresta e os seres que nela habitam permanecem atentos, observando, sem pressa, o homem e seu novo domínio luminoso. A noite começa a se instalar lentamente, e a luz do crepitar do fogo projeta sombras dançantes entre as árvores e pedras. O homem, agora acostumado à presença da chama, percebe que ela não é apenas calor ou luz, mas um guardião silencioso. Ele observa como pequenos animais da floresta se mantêm à distância, respeitando o território da chama. Cada som noturno se torna mais definido. O zumbido suave dos insetos, o coachar espaçado dos sapos, o farfalhar das folhas ao vento. Tudo se encaixa em uma sinfonia tranquila que envolve e acalma. Com gestos lentos e meditativos, ele recolhe gravetos secos e os organiza cuidadosamente ao redor do fogo, criando pequenas barreiras que protegem a chama do vento. Cada pedra, cada galho é colocado com atenção, sentindo o peso, a textura e a resistência. O calor que irradia toca sua pele, percorre os braços e espalha-se pelo tronco, criando uma sensação de segurança profunda e reconfortante. O aroma da madeira queimando mistura-se ao perfume fresco da floresta noturna, envolvendo os sentidos com suavidade e familiaridade. Inspirado pelo calor constante, o homem começa a imaginar pequenas invenções que poderiam melhorar sua vida. Ele experimenta posicionar pedras e galhos de formas que concentram calor ou direcionam a luz para determinados pontos. A cada tentativa sente uma satisfação silenciosa, como se estivesse compondo uma música feita de gestos e observação. A água de um pequeno riacho próximo é usada para resfriar utensílios aquecidos, criar vapor e perceber reações diferentes nos objetos, sempre em movimentos lentos, ritmados, hipnotizantes. Enquanto o fogo dança e a floresta se mantém em vigília silenciosa, ele percebe que a chama permite encontros. Outros homens e mulheres se aproximam devagar, sentando-se em torno do calor, cada um contribuindo com gestos simples, adicionando lenha,
ajustando gravetos, soprando suavemente para reacender brasas. O ambiente é seguro, acolhedor, e cada gesto reforça a sensação de comunidade silenciosa e harmônica. As sombras projetadas pela chama revelam formas fascinantes nas pedras e troncos, figuras que lembram animais, árvores, rostos, histórias antigas. O homem observa com olhos atentos, permitindo que a mente flutue entre contemplação e imaginação. Ele percebe como a luz transforma o espaço, criando uma narrativa visual, e como cada gesto seu altera delicadamente o cenário ao redor, como se estivesse pintando com luz e calor. Ao longo da noite, ele descobre pequenas utilidades, galhos torcidos que funcionam como cabides improvisados, pedras quentes para aquecer alimentos ou espaços, folhas para proteger a chama da umidade. Cada descoberta é lenta, ritmada, sentida com atenção plena, como se o próprio tempo se curvasse para permitir essa experimentação tranquila. O cheiro da madeira queimando, misturado ao perfume das folhas molhadas e da terra úmida, cria um aroma profundo e reconfortante, que conecta corpo e mente ao momento presente. E assim, o fogo se torna mais do que uma invenção. É protetor, guia, inspiração e companhia. A respiração do homem acompanha o ritmo da chama. Cada pausa prolongada, cada gesto delicado, cada som natural ao redor. O calor e a luz da fogueira parecem embalar o ambiente, criando um espaço seguro e meditativo. A floresta observa em silêncio. A brisa move as folhas devagar. Os animais se recolhem e a noite continua seu ciclo hipnótico, constante e reconfortante. No silêncio profundo, ele percebe que a invenção mais importante não é apenas o fogo, mas a forma como ele aprendeu a observá-lo, senti-lo e integrá-lo à vida cotidiana. Cada momento, cada detalhe, cada sensação contribui para um aprendizado silencioso, quase ritual, que será repetido noite após noite e que conecta passado, presente e futuro em uma cadência hipnótica e relaxante. O amanhecer ainda não chegara, mas o céu começava a clarear levemente no horizonte, tingindo a floresta com tons suaves de azul acinzentado. O fogo da noite anterior ainda emitia calor residual, e o homem observa atentamente como a luz altera a percepção do espaço ao redor. Cada sombra projetada nas árvores, nas pedras e nos troncos parece dançar lentamente, como se acompanhasse a respiração da própria floresta. Ele percebe que a chama não é apenas calor e proteção, mas também uma forma de orientação, uma ferramenta para enfrentar a escuridão. Com movimentos lentos e precisos, ele começa a experimentar maneiras de prolongar a luz. Pequenos recipientes de barro são posicionados cuidadosamente sobre pedras quentes, e dentro deles coloca óleos naturais e resinas aromáticas, observando como o líquido cintila e cria reflexos suaves ao redor. O aroma que sobe é delicado, uma mistura de terra, madeira e perfume natural, quase como se a própria floresta tivesse se infiltrado na invenção. Cada gesto é meticuloso, desde a escolha do recipiente até a quantidade de óleo colocado, e cada detalhe é sentido com atenção plena, provocando uma sensação de calma e contemplação. Ele enrola pequenas folhas secas em gravetos, criando tochas improvisadas. Ao acender, observa como a chama se comporta de maneira diferente, dependendo da quantidade de folhas e da direção do vento. O brilho tremeluzente ilumina rostos, troncos e pedras próximas,
criando um cenário quase mágico. Cada luz pequena que surge parece convidar para um estado de introspecção, onde o silêncio é profundo e os sentidos ficam mais aguçados. Os sons da floresta, o zumbido dos insetos, o coacar distante dos sapos, o sussurro das folhas se misturam ao estalo da chama, formando uma música delicada e contínua. O homem experimenta ainda pequenas lanternas feitas de vasilhas de argila com aberturas estratégicas que filtram a luz e criam padrões no chão. Ele observa com calma como a claridade se espalha, refletindo em pedras úmidas, em raízes retorcidas e na superfície tranquila de um riacho próximo. Cada movimento, cada ajuste é lento, quase meditativo, como se ele estivesse compondo uma dança de luz e sombra. A sensação de descoberta é serena, não urgente, e cada pequena conquista cria um conforto interno, uma ligação silenciosa entre invento, homem e natureza. Enquanto isso, outros membros do grupo se aproximam, atraídos pela luz e calor. Sentam-se em silêncio ao redor das tochas e lanternas, adicionando lenha com cuidado, ajustando recipientes e compartilhando pequenas ideias com gestos e sussurros. Um ambiente é de cumplicidade silenciosa, de aprendizado coletivo e atenção plena. O calor da chama envolve os corpos, o aroma natural permeia o ar, e o sol rítmico da floresta cria um pano de fundo constante e reconfortante. O homem observa como a luz influencia o comportamento dos animais. Pequenos mamíferos evitam áreas iluminadas, enquanto pássaros noturnos se movem em trajetórias delicadas entre as árvores, suas asas batendo suavemente no ar. A interação entre luz, sombra e movimento natural gera um efeito hipnótico, convidando o ouvinte a relaxar, acompanhar a cadência da narrativa e se sentir parte do ambiente. Cada observação é lenta, detalhada, e cada detalhe cria uma sensação de imersão completa, sem pressa, sem tensão. No final desta etapa, ele percebe que a invenção da luz artificial não é apenas sobre iluminar o escuro, mas sobre criar segurança, conforto e oportunidade para a contemplação. Cada chama, cada brilho, cada reflexo é um convite ao silêncio interior, ao relaxamento e à conexão com o mundo ao redor. O ciclo da noite e da manhã se entrelaçam e a descoberta do fogo evolui naturalmente para o entendimento do poder da luz, sempre em passos lentos, meditativos e profundamente sensoriais. A madrugada ainda se estendia com delicadeza e uma bruma leve se espalhava sobre a vegetação. A luz das primeiras tochas tremeluzia entre as árvores, lançando sombras suaves sobre o chão úmido. O homem observava com atenção o fogo, sentindo o calor que ainda restava das brasas da noite anterior. Cada faísca que subia no ar parecia dançar em câmara lenta, trazendo consigo um aroma de madeira queimada misturado ao frescor úmido da floresta. O som das chamas crepitando harmonizava-se com o sussurrar do vento entre os galhos e o canto distante de aves noturnas que se recolhiam em seus ninhos. Com gestos cuidadosos, ele começou a experimentar formas de prolongar a luz, criando pequenas lanternas de barro e vasilhas com óleo vegetal. Cada recipiente era cuidadosamente escolhido e posicionado para que a chama se mantivesse constante, emitindo um brilho aconchegante que não incomodava a visão, mas que preenchia o espaço com uma sensação de segurança. Ele observava como a luz muda a percepção da floresta,
Pequenos animais evitam áreas iluminadas, enquanto pássaros noturnos se movem lentamente entre os galhos, suas asas criando sombras que dançam suavemente sobre o chão. Cada detalhe, cada reflexo e cada movimento da natureza ao redor é registrado, descrito e sentido, oferecendo ao espectador uma sensação de presença completa e profunda imersão. Ao final deste bloco, a compreensão surge lentamente. O fogo não é apenas calor e proteção, mas também uma forma de organizar o espaço, de criar segurança, de dar forma à escuridão e de permitir momentos de reflexão tranquila. Cada chama acesa é um convite ao silêncio interno, à contemplação e ao relaxamento profundo. O ciclo da noite, o calor das brasas e o amanhecer eminente se entrelaçam, criando uma experiência contínua, hipnótica e reconfortante. O sol ainda não havia rompido completamente a linha do horizonte, mas o céu já começava a clarear em tons pálidos de azul e rosa. A bruma da madrugada suavizava os contornos das árvores, transformando a floresta em um espaço mágico e silencioso. O aroma da madeira queimando lentamente se misturava à terra úmida, criando uma fragrância reconfortante que preenchia o ar. Cada detalhe da manhã parecia convidar a mente a desacelerar, como se o próprio tempo respirasse mais devagar, em sintonia com os gestos dos homens que despertavam para suas tarefas. Ao redor do fogo ainda aceso da noite, pequenos grupos reuniam-se, experimentando formas de utilizar o calor e a luz para criar objetos que facilitassem a vida. Alguns moldavam argila úmida, sentindo a textura fria e maleável entre os dedos, girando e apertando cada peça com paciência. Outros observavam a chama refletindo em superfícies de pedra, tentando entender como a luz poderia ser capturada ou prolongada. Cada movimento era descrito com cuidado. As mãos moldando, os dedos alisando, os polegares pressionando, o calor suave aquecendo a pele e os pulsos. O ritmo era constante, meditativo, e cada gesto parecia convidar o espectador a sentir a mesma tranquilidade. Entre os utensílios surgiam tigelas, pequenas vasilhas e suportes de madeira, cada um com uma função e um propósito. O homem explicava com calma como o fogo podia endurecer a argila, transformando formas maleáveis em objetos duráveis, capazes de guardar alimentos, transportar água ou servir como pequenas lâmpadas. O som do vento passando entre as árvores, misturado ao crepitar das brasas e ao ocasional estalo de gravetos, criava uma trilha sonora hipnótica, ideal para induzir relaxamento e atenção sem esforço. Enquanto isso, os movimentos humanos se mesclavam com a natureza ao redor. Pequenos pássaros pousavam próximos, abanando as asas em silêncio, enquanto insetos zumbiam suavemente entre folhas e flores. O homem percebia e descrevia cada detalhe: o reflexo da luz do fogo nas pétalas, a ondulação da água no riacho, o cheiro fresco da grama molhada. Tudo era registrado como se fosse parte de um ritual, onde a descoberta e a criação caminham juntas em harmonia com o ambiente. As primeiras lâmpadas rudimentares, feitas de argila ou conchas preenchidas com óleo vegetal, eram acesas caudalhosamente. Cada chama pequena iluminava os rostos atentos e curiosos,
criando sombras dançantes que se moviam lentamente pelas árvores e pelo chão. A narrativa alternava explicações práticas com reflexões poéticas. O fogo que ilumina é também o fogo que aquece, que transforma e que desperta a mente para novas ideias. Cada detalhe visual e auditivo era descrito para que o espectador pudesse se sentir presente, tocando os objetos e respirando os aromas imaginários. A calmaria do amanhecer envolvia a todos. Não havia pressa, apenas movimentos precisos e pacientes. O som do mundo natural se tornava mais perceptível. O canto distante de aves despertando, o murmurinho de folhas balançando, o ritmo tranquilo do riacho. Cada elemento reforçava a sensação de segurança, familiaridade e conexão com algo maior. Ao final deste bloco, a compreensão emergia suavemente. O fogo não apenas iluminava, mas também inspirava invenção, experimentação e cuidado com o mundo ao redor. Era um convite a criar, observar e se maravilhar com o simples ato de transformar a matéria em objetos úteis, mantendo o ritmo calmo da vida e da natureza. O sol já se erguia mais firme, espalhando sua luz dourada sobre a aldeia e tingindo as árvores com reflexos suaves. A brisa matinal carregava consigo o cheiro úmido da terra e um toque doce de flores silvestres que cresciam nas bordas do riacho. Cada detalhe do ambiente era captado pelos sentidos, como se o mundo tivesse se despertando com delicadeza, devagar, respeitando o ritmo de quem ainda caminhava entre o sonho e a vigília. Na clareira central, os habitantes começaram a experimentar as primeiras criações com atenção e curiosidade. Pequenas lâmpadas de óleo iluminavam cantos escuros, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. Tigelas e utensílios de argila, agora endurecidos pelo calor do fogo, eram usados para transportar água fresca do riacho, misturar ervas medicinais e armazenar sementes preciosas. Cada gesto humano era detalhado. Mãos firmes segurando a cerâmica, dedos passando suavemente sobre suas bordas, o leve som do contato entre madeira e argila, e a sensação do peso equilibrado entre os folsos. O efeito dessas descobertas sobre a comunidade era sutil, mas profundo. Crianças observavam fascinadas, aprendendo ao lado dos mais velhos, imitando gestos com cuidado, absorvendo a paciência e a atenção aos detalhes. Alguns jovens tentavam acender lâmpadas com as próprias mãos, sentindo o calor da chama e o aroma do óleo queimando suavemente, enquanto o fogo crepitava em resposta às suas tentativas. Nunca abrupto, sempre gentil. O tempo parecia expandir-se, como se cada minuto fosse alongado para que cada sensação pudesse ser plenamente vivida. Enquanto isso, a natureza ao redor continuava sua dança silenciosa. O canto dos pássaros se alternava com o zumbido suave de insetos e o som delicado da água fluindo pelo riacho. Folhas se moviam lentamente, embaladas pelo vento, criando sombras que se esticavam e se retraíam no chão. Cada elemento natural parecia interagir com as criações humanas, como se reconhecessem o esforço e a intenção por trás de cada invento. O calor do sol e o frescor do vento formavam um equilíbrio perfeito, convidando o corpo a relaxar e a mente a contemplar. A narrativa alternava momentos de explicação prática com reflexão poética. Explicava-se, por exemplo, como a luz das lâmpadas possibilitava continuar o trabalho mesmo depois do pôr do sol,
Como a argila moldada e endurecida permitia transportar água sem derramar, e como pequenas inovações de forma e função tornavam a vida mais fácil, segura e agradável. Cada detalhe era acompanhado de analogias suaves, comparando o fluxo do óleo na lâmpada com o movimento das águas do riacho, ou a resistência da cerâmica com a força silenciosa da comunidade unida em aprendizado e experimentação. Ao longo da manhã, a aldeia inteira parecia envolta em um ritmo hipnótico e constante, onde cada ação, por menor que fosse, era observada e absorvida com atenção. A narrativa focava em transmitir a sensação de pertencimento, calma e fascínio. Mesmo nas tarefas mais simples, havia descoberta, poesia e conexão com o mundo natural. Cada invenção não era apenas utilitária, era um ritual, uma forma de contemplação, um convite a sentir o mundo com todos os sentidos e a perceber que o progresso podia ser gentil, harmônico e lento. O sol agora se levava mais alto, espalhando raios mornos que atravessavam copas de árvores e entravam pelas pequenas aberturas entre casas de barro e pedra. Cada feixe de luz parecia dançar sobre o chão, tocando suavemente os mosaicos, o barro, a madeira, iluminando partículas de poeira que flutuavam como pequenas constelações dentro das salas e corredores. A aldeia respirava com tranquilidade. Os movimentos humanos e da natureza estavam em perfeita sincronia, criando um ritmo calmo que convidava a mente a repousar. No centro da comunidade, a vida cotidiana se organizava em torno das pequenas invenções que já se integravam às rotinas. Lâmpadas de óleo acendiam com delicadeza ao final da tarde, prolongando o uso dos espaços internos sem pressa. Recipientes de cerâmica eram usados para armazenar grãos, sementes e líquidos, permitindo que a vida diária fluísse com mais facilidade. Cada gesto humano era descrito com uma atenção aos detalhes. Mãos firmes, mas gentis, manuseando objetos, dedos tocando suavemente a argila, passos silenciosos sobre o chão, olhares atentos aos pequenos movimentos do ambiente. Crianças seguiam os mais velhos em atividades simples, absorvendo cada ensinamento sem esforço. Aprendiam a acender lâmpadas sem se queimar, a transportar água sem derramar, a observar o fogo com respeito. Cada experiência, ainda que pequena, era apresentada com uma narrativa calma e contemplativa, destacando como essas pequenas descobertas transformavam o cotidiano, criando sensação de segurança e ordem. O tempo parecia alongar-se para que cada sensação pudesse ser plenamente apreciada. Ao mesmo tempo, a natureza permanecia como coautora dessa história. O vento passava entre as folhas, espalhando aromas de flores e ervas, enquanto o som da água corrente do riacho misturava-se com o canto distante de aves. O murmúrio contínuo dos insetos completava a melodia do dia, criando uma paisagem sonora que induzia relaxamento e imersão total. As sombras se moviam lentamente conforme o sol avançava, projetando formas que se alongavam e se recolhiam sobre o solo, sobre os corpos e os objetos, acompanhando os ritmos da aldeia. As invenções não eram apenas funcionais, eram rituais, partes de um cotidiano harmonioso. O simples ato de acender uma lâmpada, de ver o óleo escorrer lentamente pelo pavio, de transportar água com cuidado, ou de guardar sementes em vasos de cerâmica, era transformado em poesia, observação contemplativa e sensação de controle suave sobre o ambiente. Cada ação era acompanhada de metáforas silenciosas. O fluxo da água lembrava o ritmo da respiração. A chama da lâmpada imitava a constância da vida. A cerâmica moldada refletia a paciência necessária para cada tarefa. Enquanto a aldeia avançava lentamente no dia, a sensação de comunidade era palpável,
todos estavam conectados, não apenas pelas necessidades práticas, mas pelo cuidado mútuo, pela atenção aos detalhes e pelo ritmo calmo que se estabelecia naturalmente. Cada objeto, cada gesto, cada som contribuía para uma experiência hipnótica e tranquila, mantendo o espectador envolvido sem quebrar o estado de relaxamento. Pequenos detalhes, como crianças observando o fogo, adultos mexendo em panelas ou folhas balançando suavemente ao vento, eram entrelaçados na narrativa de forma a criar imagens mentais fortes e contínuas. A transição para o próximo bloco seria suave. Com o cair da tarde, a luz mudava gradualmente, as sombras se alongavam ainda mais e a aldeia começava a se preparar para o descanso, enquanto outras pequenas descobertas e invenções aguardavam para transformar a rotina da noite, mantendo o público imerso e pronto para a próxima fase da história. O sol começava a declinar, espalhando tons suaves de laranja, rosa e violeta pelo céu. Cada feixe tocava as casas, as árvores e o chão, como se o mundo fosse pintado lentamente com um pincel delicado. A aldeia se aquietava, o movimento diminuía e a rotina diurna dava espaço para a serenidade do crepúsculo. O ar estava fresco, carregado de aromas de terra molhada, flores noturnas e fumaça suave de lareiras recém-acendidas. Tudo parecia respirar junto, em uníssono com a natureza em cadência lenta e constante, permitindo que cada detalhe fosse absorvido com atenção. As casas iluminadas por pequenas lâmpadas de óleo refletiam sua luz nas paredes e no chão, criando brilhos suaves que se misturavam às sombras crescentes. Dentro delas, os habitantes moviam-se com gestos meditativos, uma panela era cuidadosamente retirada do fogo, uma mesa arrumada com alimentos simples, mas acolhedores. Uma ânfora de água colocada para a noite. Cada toque, cada movimento era descrito de forma detalhada, como se cada gesto fosse uma dança silenciosa que acalmava tanto quem fazia quanto quem observava. Crianças que haviam passado o dia explorando aprendizados e pequenas descobertas, agora se recolhiam, embaladas pelo ambiente tranquilo e pelos sons suaves da aldeia. Nedes balançavam levemente com a brisa que entrava pelas janelas e varandas, e os adultos continuavam suas tarefas com atenção aos detalhes, mas sempre em harmonia, sem pressa, mantendo a sensação de segurança e familiaridade que a comunidade inteira compartilhava. As invenções do dia, como lâmpadas, utensílios de cerâmica, recipientes de armazenamento, eram agora parte do ritual noturno. Cada objeto funcionava como elemento de conexão. A lâmpada iluminava não apenas a sala, mas também a mente, convidando à reflexão silenciosa. O recipiente de água trazia frescor e tranquilidade. A cerâmica moldada pelo cuidado humano lembrava paciência e delicadeza. A narrativa descrevia cada ação com riqueza sensorial, incentivando o ouvinte a visualizar, quase tocar e sentir o ambiente, enquanto o corpo se afundava lentamente em relaxamento. Do lado de fora, a floresta e os campos também mudavam de tom. O canto dos insetos tornava-se mais intenso, mas suave, como se acompanhasse o ciclo da noite. O zumbido dos grilos, o coachar espaçado dos sapos e o soprar do vento entre folhas e galhos criavam uma música natural, contínua e hipnótica. A luz do céu diminuía gradualmente, enquanto estrelas surgiam, uma a uma, pontuando o firmamento com pequenos faróis de calma e mistério. A relação entre o macrocosmo e o microcosmo era evidente. Cada detalhe, cada som e luz refletia a continuidade do tempo e a conexão entre todos os elementos da vida. O crepúsculo também trazia o momento de reflexão sobre as invenções. Como pequenas descobertas mudam rotinas,
aproximam pessoas e transformam gestos comuns em rituais cheios de sentido. A narrativa, suave e pausada, convidava o ouvinte a sentir a calma, a segurança e a harmonia que surgem quando a curiosidade, a criatividade e a paciência caminham juntas. Pequenas analogias surgiam naturalmente, ligando o cotidiano das invenções ao ciclo da natureza. O fluxo da água que se armazena, a chama da lâmpada que aquece e ilumina, o movimento das mãos que moldam objetos, tudo em ritmo lento, quase meditativo. Enquanto a noite avançava, as casas eram preenchidas por sons suaves, crepitar de brasas, respiração profunda, passos leves, folhas tocando o chão com o vento. A aldeia inteira parecia adormecer gradualmente em harmonia com o ciclo natural, enquanto o céu se escurecia completamente, revelando a imensidão estrelada. A narração conduz o espectador a uma sensação de segurança, fascínio e relaxamento profundo, ideal para que a mente se acalme, o corpo se entregue ao repouso e o sono venha naturalmente. O bloco final finaliza com uma transição contemplativa. A aldeia, as invenções, a natureza e os habitantes permanecem unidos em um momento de pausa e continuidade. A sensação de ciclo completo, de aprendizado, de harmonia e de descoberta é reforçada, deixando o espectador pronto para adormecer, enquanto o mundo continua seu ritmo constante, suave e sereno. O céu noturno permanecia profundo, azul escuro, quase negro, salpicado por estrelas que cintilavam lentamente, como faróis distantes que acompanhavam o ritmo calmo da aldeia. Cada luz parecia pulsar em sintonia com a respiração dos habitantes, com o fluir suave do rio próximo, com o murmúrio silencioso das árvores que se curvavam à brisa noturna. A noite não era apenas ausência de sol, mas presença de serenidade, um tecido delicado que envolvia todos os cantos, todos os corpos, todos os pensamentos. Dentro das casas, cada rede oscilava suavemente, embalando crianças e adultos em movimentos que imitavam o balançar das folhas e o ondular da água. O calor residual das brasas, agora convertido em aroma sutil de madeira queimada, preenchia o ar com conforto. Pequenos objetos, frutos de invenções e descobertas humanas, a lâmpada acesa, a ânfora cuidadosamente colocada, os utensílios de cerâmica, agora assumiam um papel quase simbólico, representando a persistência, a criatividade e o cuidado que transformam gestos simples em rituais de conexão. Enquanto o tempo parecia desacelerar ainda mais, a narração convidava o ouvinte a refletir sobre cada pequena descoberta humana que moldou o cotidiano. O domínio do fogo, a invenção da roda, a luz das lâmpadas que agora iluminavam suavemente o ambiente. Cada invenção surgia não como pressa, mas como resultado de observação paciente e curiosidade, lembrando que a vida se constrói aos poucos, com atenção aos detalhes e respeito ao ritmo natural das coisas. O tom da voz era suave, cadenciado, quase hipnótico, incentivando o relaxamento mental e físico. As sensações do ambiente eram descritas minuciosamente. A textura dos lençóis, a maciez das redes, o frescor do ar noturno que entrava pelas janelas abertas, o aroma de ervas secas, o sussurro do vento entre os galhos, cada detalhe aumentava a imersão, criando imagens mentais tranquilas e acolhedoras, conduzindo a mente do espectador a um estado contemplativo, seguro e confortável.
Do lado de fora, a natureza completava o cenário de fechamento. O rio continuava seu curso, refletindo as estrelas e o brilho tênue da lua. As árvores inclinavam-se suavemente e o canto esparso de grilos e sapos criava uma melodia contínua e relaxante. A alternância entre o macrocosmo, céu, estrelas, floresta, rio e o microcosmo, dentro das casas, redes, brasas, utensílios, reforçava a sensação de amplitude e conexão, permitindo que o espectador se sentisse parte desse universo calmo, seguro e constante. No momento final, a narração conduzia à reflexão tranquila. Cada gesto humano, cada descoberta, cada invenção, por menor que fosse, carregava consigo paciência, cuidado e beleza. A harmonia entre a criatividade humana e os ciclos naturais da vida criavam uma sensação de continuidade, a noite que acolhia, o dia que viria, o ritmo constante que embala a existência. O espectador era convidado a sentir-se protegido, conectado e relaxado, pronto para permitir que o sono tomasse conta. A conclusão do bloco final incluía imagens mentais e sensoriais, a aldeia silenciosa, a bruma suave sobre os campos, a luz branda das lâmpadas, o aroma de ervas, o sussurro do vento, o crepitar distante das brasas, a superfície do rio refletindo as estrelas. Tudo se movia em ritmo lento, como um último abraço da história que se fechava suavemente, sem pressa, deixando apenas o conforto, a serenidade e a sensação de segurança. Por fim, a narração oferecia um convite sutil, sem interromper a imersão. Se essa história te trouxe calma, companhia e tranquilidade, permita que esses momentos te acompanhem enquanto o sono vem devagar, suave, e os sonhos se dissolvem como brisa entre as folhas. O vídeo terminava com um som constante de grilos, água corrente e vento leve, mantendo o espectador envolto na atmosfera hipnótica, pronto para dormir profundamente. Se essa história sobre como a humanidade acendeu seu primeiro fogo trouxe paz, fascínio ou apenas aquela sensação gostosa de se perder na imaginação, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você garante que mais noites cheias de histórias, descobertas e momentos relaxantes cheguem até você. Clique em se inscrever e continue explorando cada segredo do passado, com calma e tranquilidade.